Oi pessoal, boa tarde. Para quem tá chegando aqui, meu nome é Juliana, eu moro nos Estados Unidos e hoje eu vou contar para vocês assim de uma forma esclarecedora o que me levou a conhecer a fé católica romana, como que aconteceu isso, como que eu fui levada, né, para a Igreja Católica Romana. Eu conheci a igreja, não sei se muitas pessoas sabem, eu fui LDS Mormon por muito tempo na minha vida, mais da metade da minha vida, muito tempo da minha vida, muitos anos mesmo, tome anos. Então, tudo que eu aprendi do evangelho veio do mormonismo, né? Da igreja mormon, da LDS, tudo que eu aprendi de Deus veio deles. Ele é o conhecimento da Trindade, como eles falam que é e tal. Então, eu sempre tive dúvidas, né? Eu sempre procurava orar e saber se o livro de Mormon era verdadeiro. Eu nunca tive uma resposta concreta que o livro de Mormon é verdadeiro. Eu sempre orava e pedia para saber se Joseph Smith era um profeta, se o livro de Mormon era verdadeiro. E eu, às vezes, tinha sonhos, eu tinha sonhos, mas eu sonhava sempre com a Bíblia. Sempre com a Bíblia em lugares santos, assim, dourado. Não, e eu assumi que aquilo era uma resposta, que o livro de Mormon era verdadeiro. E eu ia empurrando com a barriga. Quando era de testemunho, eu me recordo bem, e às vezes eu não tinha o testemunho, né? Eu dizia, eu não vou porque eu não tenho testemunho. Alguém falava assim para mim, vai, porque vai criar um testemunho. Então eu ia no púlpito e eu dizia, o livro de Mormon é verdadeiro, sendo que eu não sabia se era verdadeiro ou não, mas eu dizia. Eu dizia, a igreja LDS é verdadeira, o profeta Joseph Smith foi um profeta de Deus, o profeta atual fala com Deus. Então eu não tinha nenhuma certeza física ou qualquer tipo de certeza que aquilo era verdade. Porém, eu fazia uma lavagem cerebral na minha própria cabeça, de tanto eu falar e ser incentivada, eu acabava acreditando naquilo. Então, quando eu ia no púlpito, eu tinha certeza que o profeta era verdadeiro, que Joseph Smith era verdadeiro e coisas assim. Então eu acabava fazendo lavagem cerebral na minha própria cabeça, né? Pelo incentivo. Não vai, que você vai acabar criando testemunho. E isso aconteceu de fato mesmo, tá? Então meu testemunho era baseado na minha própria... no meu querer próprio. Eu quero acreditar que aquilo é verdadeiro. Mas não tinha nenhuma prova científica ou, entendeu? Nada que aquilo podia ser real. Então... uma coisa que me fez acordar foi uma coisa muito triste que aconteceu na minha vida, da minha família, que foi a morte da minha irmã. Então, quando a minha irmã morreu, ela entrou no hospital, durou um mês e ela morreu. Quem perdeu um irmão, um pai, um parente, uma pessoa muito próxima, assim, a gente sente como se alguma coisa fosse arrancada de nós, ou um dedo, uma orelha. A gente sente aquela dor e nada cicatriza, nada faz parar aquela dor. Foram meses de terror mesmo, de sofrimento, na qual muitas vezes eu desejava também ter morrido com ela. Porque a saudade era grande, eu não sabia se eu ia aguentar ficar sem a minha irmã. Então, muitas vezes eu dizia, eu queria ter morrido com ela, mas eu olhava para meus filhos, mas dizia, eu tenho com saudade, eu não sei se isso é importante, os meus filhos ou a saudade da minha irmã. Então, foi muito difícil para mim. Quando ela morreu muito rápido, eu entrei em choque pela morte dela e também porque nós, na igreja LDS, acreditamos que tem uma coisa chamada bênção patriarcal, na qual a gente jejua para ir uma pessoa botar a mão na nossa cabeça e dizer o que vai acontecer na nossa vida. O que aconteceu no passado, quando a gente estava com Deus, no presente e no futuro. É isso que acontece, em fato. Então, na bênção patriarcal da minha irmã, foi falado que ela ia ser a única pessoa que estaria viva na nossa família quando Jesus voltasse. Então, nós vivemos esperando a segunda vinda de Cristo, os LDS. A gente espera a segunda vinda de Cristo. Todo tempo. Eles só falam sobre isso. Mas a segunda vinda de Cristo não veio e a minha irmã morreu. Então eu falei, ué, ela não era para estar viva? Ela era a única pessoa que tem que estar viva? Por que ela não está viva? E aquilo me deu um ódio, uma revolta. O que está acontecendo? Então eu fui procurar na internet, o Google.
E eu encontrei várias pessoas que também tinham passado pela mesma experiência de ter perdido alguém que supostamente estaria vivo na segunda vinda. E uma que chamou muito a minha atenção foi que o próprio Joseph Smith, o pai dele, que foi o patriarca, profetizou que ele está vivo também. E ele não estava, ele morreu. Então aquilo me gerou uma revolta muito grande. Eu não adquiri raiva de Deus, mas falei, o que é isso que eles estão ensinando, que uma promessas que não estão sendo cumpridas? O que é isso? Aquilo me revoltou. Então eu comecei a procurar outros caminhos. Porque eu queria estar servindo a Deus, mas não naquela mentira. Porque eu comecei a encontrar que aquilo nada era... Vocês sabem o que a gente encontra quando vai procurar, né? A gente encontra. Então eu fui em eu fui em templo budista, eu tava tentando encontrar Deus porque eu queria ser preenchida de um vazio que eu já trazia de muitos anos. Então foi aí que eu descobri, gente, procurando na internet, encontrei a leitura da Bíblia, né? E comecei a ler aquela carta dos Coríntios, aquela carta aos Coríntios de Paulo, aquilo para mim foi uma libertação para mim. Eu comecei a me dedicar ao estudo da carta, né, aos Coríntios. Então, nesse momento eu encontrei o livro de Santa Faustina Kowalska. Eu falei, nossa, que é isso? Uma santa? O que é isso? Eu não tinha a mínima ideia do que era aquilo. Então, eu comecei a estudar o livro de Santa Faustina Kowalska e ao primeiro e segundo Coríntios, por eu própria, sem religião nenhuma. Então, eu encontrei o catolicismo ortodoxo. Eu fiquei apaixonada pelo catolicismo ortodoxo, as músicas, a história do catolicismo ortodoxo. Gente, existe vida depois do mormonismo, existe um evangelho. Então aí eu conheci o catolicismo romano, então eu tava na dúvida, o que eu vou fazer? Eu tô apaixonada pelo catolicismo ortodoxo, eu tô apaixonada pelo catolicismo romano, o que eu faço na minha vida? Aí um dia eu fui, né, acabei de ler a Bíblia, Coríntios, aí eu fui dormir. Então, eu não sei se foi um sonho ou se foi uma visão, mas eu sei que foi uma coisa que mexeu comigo fisicamente, mentalmente, me abalou. Estava chovendo muito e eu estava com a minha irmã, calçando os meus sapatos para sair, né? E a minha mãe falou, Juliana, você não vai sair, tá chovendo muito, o tempo tá muito feio. E eu sou muito teimosa, falei, mãe, eu vou sim. Aí a minha irmã, sempre bem calma, caridosa, como ela era, humilde, mansinha, ela olhou para mim e apontou pro céu. Quando eu olhei pro céu, lá fora, eu vi aquela mulher com aquele menino nos braços. Eu não sei se foi Nossa Senhora do Carmo ou Nossa Senhora do Rosário. Mas eu sei que ela estava tão linda e o amor nos olhos dela era tão grande que ela chorava de amor. Eu nunca vi ninguém chorar de amor, mas ela chorava de amor. E amor principalmente pelos pecadores. Jesus tem um amor muito grande pelos pecadores. E eu vi o menino Jesus com uma coroa nos braços dela e eu vi um rosário. Eu não sabia o que era um rosário ainda. Eu vi Jesus sendo crucificado, eu vi Jesus apanhando, eu vi Jesus, havia cruzes. Eu vi tudo aquilo no céu e eu comecei a gritar milagre, milagre. E eu me acordei gritando milagre. Então aquilo ali me chamou para o catolicismo romano. Eu encontrei a Virgem, eu encontrei o amor nos braços da Virgem, Jesus Cristo. Então, eu não consegui mais falar não para o que eu tinha visto, o que era real. Eu tinha passado a minha vida inteira orando para saber se o livro de Mormon era verdadeiro, se Joseph Smith foi um profeta. E rapidamente eu encontrei a resposta que veio do céu. Então, eu realmente decidi decidi seguir o catolicismo romano. Estou na batalha, né, para realmente entrar para a igreja, realmente tomar o corpo de Cristo. Peço as orações de todos, porque não é fácil. Então, essa foi o meu caminho, onde eu encontrei no catolicismo romano o verdadeiro cristianismo. Eu estou muito feliz e peço a oração de vocês para que Jesus me dê a graça de continuar amando a Santa Igreja. E aquele amor que eu vi nos olhos daquela mulher, que hoje eu chamo de Nossa Senhora, foi uma coisa que eu jamais vi na minha vida, que eu jamais imaginei, que me fez sentir nos meus ossos aquele amor, né? A vontade de estar com Deus, tá? Então eu espero que vocês gostem desse testemunho, que vocês compartilhem. É um testemunho meu pessoal do amor que eu conheci através da Virgem Maria, tá bom? Bom dia para vocês. Bye.